Eu estou aqui com o texto da NVI, Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E o texto começa assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, e por Deus que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Acompanharam aí? Alguém pode dizer amém? Amém. Ok. A carta você pode dividir a carta aos Gálatas em 3 partes. Há outras divisões que podem ser feitas, mas eu preferi adotar essa porque vai ser mais objetiva. A origem do Evangelho, capítulo 1 e 2, defesa do Evangelho, capítulo 3 e 4, aplicação do Evangelho. Na verdade, Paulo faz uma defesa pessoal no capítulo 1 e 2, onde ele defende o seu apostolado e a sua pessoa. Depois ele faz uma defesa teológica nos capítulos 3 e 4. E uma defesa da ética cristã no capítulo 5 e 6. Veja que, em primeiro lugar, para a gente entender quem era Paulo, quem é esse cara que escreveu a carta. Provavelmente, a autoria da carta é percebida, tá? Em alguns casos, em algumas cartas ou livros, pela citação geográfica, pela citação da pessoa. No caso de Gálatas, ela é diferente. Em primeiro lugar, por ser uma carta apologética, apologética. O pessoal Pastor, eu perguntei aqui no chat, mas como o senhor não está aberto o chat, a gente poderia... Não tem problema, a gente poderia gravar a aula? A aula está sendo gravada. Ah, já está. E pode gravar sim, não tem problema nenhum. Tá? E vai ser disponibilizada no YouTube, no canal de vídeos da igreja. Tá bom. Obrigada. Vamos lá. Quem era esse Paulo? Esse Paulo é o mesmo Saulo que está lá em Atos, capítulo 7, versículo 58, onde diz que arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, e as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando Estevão, o primeiro mártir do evangelho, é apedrejado, quando Estevão é morto, o Saulo, a quem as pessoas colocam os mantos nos pés dele para poder jogar pedra com muito mais violência em Estevão, é esse Saulo. É esse mesmo Saulo, lá de Atos, capítulo 9, versículo 1, enquanto Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, ou seja, ele estava indo lá buscar carta para poder arrancar da sinagoga e fazer a mesma coisa que fizeram com Estevão. Olha o naipe do cara. Veja quem era essa pessoa. O pessoal fala das cartas de Paulo, cita Paulo muitas vezes, ele é muito citado porque, aliás, a carta aos Gálatas acredita-se que foi a primeira e o primeiro livro canônico a ser escrito. Depois nós vamos discutir mais a respeito disso. E também lá em Atos 9:5, que é aquele que perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Este Paulo, que se converte, que sofre essa transformação depois de um encontro pessoal com Jesus. E quando eu falo encontro pessoal com Jesus, não é encontro pessoal numa igreja. Literalmente, Jesus se apresentou a ele e teve um bate-papo, olho no olho, face a face, no mesmo metro quadrado, para o cara entender quem ele era. Ou seja, inclusive ele usa isso em sua defesa. Vocês vão perceber que no decorrer da carta, em dado momento, ele fala que ele recebeu do Senhor por revelação, tá? E assim vai. Quem eram os Gálatas, os endereçados à carta? Para quem conhece a geografia lá do Novo Testamento, sabe que Israel estava debaixo do Império Romano. Lógico, depois do Império Medo-Persa, depois também do Império Babilônico, Israel estava debaixo do cativeiro. O cativeiro que terminou com o Reino do Sul, 70 anos, Reino do Norte foram mais de 100 anos,
eles estavam debaixo do cativeiro. Depois que a Babilônia invadiu o Reino do Norte, depois acabou tomando também o Reino do Sul. O Império Medo-Persa toma o Reino do Sul também. Não tomou antes, porque tinham um acordo com o Egito. Israel está debaixo da escravidão. Israel torna-se uma nação cativa. Depois, o Ciro, no seu decreto, Israel volta, restabelece o culto, está lá em Esdras, e depois restabelece os muros da cidade em Neemias, reconquistam uma posição, porque o Império Medo-Persa tinha como cultura as satrapias, que eram a cidade-estado, e Israel, ali na região de Jerusalém, uma cidade-estado, debaixo do domínio Medo-Persa, debaixo do Império Persa, que depois cai, quando você começa a ler Daniel, lembra do Mene, Mene, Tekel, Arfa, Ufargim? Ou seja, contou seu reino e o dividiu. O Império Medo-Persa cai e o Império Romano cresce. O Império Romano toma conta de toda essa região e usa a mesma dinâmica de cidade-estado. Israel, cidade-estado, Jerusalém, a capital, lá com os seus muros, certificada, fortificada, o evangelho começa ali, acontecem os fatos narrados em Atos, a igreja cresce e as igrejas se formam em vários lugares. Paulo encontra com Jesus e lá em Antioquia, que era a terceira maior cidade do Império Romano, a maior cidade, lógico, era Roma, que era a capital, tá? A segunda maior cidade, Alexandria, que ficava ali lá embaixo, no Egito, e depois Antioquia. Antioquia é uma grande cidade. Imagina uma grande cidade próxima ao mar, cidade também perto ali de Seleucia. E essa cidade, o evangelho cresce, o evangelho se expande. Com a expansão do evangelho, tá? A igreja prospera e manda chamar Barnabé e também um jovem chamado Saulo, que havia se convertido e que já estava pregando. Esse jovem, oram por ele e ele é comissionado. Ele é comissionado e ele vai cumprir a sua comissão. Por isso que Antioquia é chamada a primeira igreja missionária. Antioquia comissiona Paulo e ele vai cumprir ele faz a sua primeira chamada viagem missionária. Quem estudou a viagem missionária de Paulo com o Bruno sabe muito bem do que eu estou falando. Se você nunca estudou, está aí uma grande oportunidade para ler as viagens missionárias de Paulo. Ele desce até Seleucia e ali em Seleucia, inclusive, quando se separa de João Marcos, alguns historiadores acreditam que essa região era uma região com muito charco, com muito uma região pantanosa, e tinha ali muita malária. Por isso, João Marcos se afasta. É uma questão dos historiadores. E ele segue junto. Bom? Estão acompanhando aí? Está muito rápido? Não. Dá para acompanhar? Então, seguindo em frente. Ele passa pela ilha de Chipre e depois ele sobe, né, até Antioquia, da Psídia. Tem Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Lembra que lá ele é apedrejado, jogado para fora da cidade como morto, volta, continua pregando, retorna até Antioquia. Aí ele reúne a igreja, faz um relatório maravilhoso do que Deus havia feito, da manifestação do poder de Deus, como Deus havia operado, como Deus havia trabalhado, que as vidas haviam se convertido. A região da Galácia, tá, que ele cita, há alguns historiadores que têm uma pequena divisão, que acreditam que pode ser que a Galácia, na verdade, não era uma cidade, ou alguns dizem que era uma região, outros dizem que era um povo, porque tinha Galácia do Norte e Galácia do Sul. Acredita que a carta foi endereçada às igrejas que ele fundou na Galácia do Sul. E é nessa teoria que eu acredito. Então, a Galácia ali perto da Capadócia, Cilícia, perto de Lícia, Panfilha, tá? Da Ásia Menor. Então, essa região, esse povo que ele passou por lá, é que a carta é endereçada.
Paulo, apóstolo, enviado não da parte dos homens, por meio de homem, de pessoa alguma, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Na NVI e na Almeida diz, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por algum dom, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A diferença aqui, no versículo de número 1, Paulo difere de todas as suas cartas. Geralmente, nas cartas de Paulo, você vai ver que ele faz uma saudação, ele diz para quem é a carta e quem está escrevendo. Na carta dos Gálatas é diferente. Por isso, houve um questionamento se foi Paulo ou não, mas a evidência histórica do conteúdo da palavra de Paulo dizendo que era ele, dá a marca registrada. Por que nesse caso? Nesse caso, a evidência histórica e também havia um problema com a Galácia. Ele começa se identificando e já dizendo, e ele faz um preâmbulo da carta. Ele faz um prefácio logo no início. E nesse prefácio, nessa iniciação da carta, ele já está dizendo quem ele é, defendendo o que ele é e a quem a carta vai. Primeiro ele coloca Paulo, apóstolo, enviado. Gente, quando ele fala apóstolo, é uma pessoa, a palavra apóstolo, pessoa que foi comissionada, isto é, enviado por alguém. A palavra apóstolo, traduzida de apóstolos, do grego, significa mensageiro, enviado, embaixador, representante. O grego apóstolos deriva do verbo apostolém, que significa enviar, remeter, num sentido mais específico, enviar como propósito particular. Quando ele usa esse termo, ele está dizendo que, olha, apóstolo enviado, comissionado, com uma missão, com um propósito definido para fazer alguma coisa. É aquele a quem Cristo apareceu, ou seja, viu Cristo ressurreto. E por ele foi comissionado para lançar os fundamentos da igreja cristã. Eu quero lembrar que era um termo contestado, né? E tinha uma exigência específica. Olha lá em Atos 1, quando eles separam alguém para o lugar de Judas. Tá? Em Lucas 6, 12 a 16. Romanos 1, ele além de apóstolo, ele usa doulos no grego. Doulos é escravo, que é muito mais além, que tem uma força muito maior. Agora eu vou entrar num ponto polêmico aqui, que tem um pessoal aí que quer ter título de apóstolo. Apóstolo lança os fundamentos da igreja. Então, nós temos lá os 12 apóstolos. Ah, mas tem o Paulo também, que o Cristo apareceu para ele, encontrou no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, falou com ele, o comissionou e ótimo. É muito legal. Eu sou Jesus a quem você persegue. Lembra desse encontro? E ele vai ser instruído no que tem que fazer. E nessa carta, inclusive, Paulo faz algumas revelações muito jóia. Nós vamos estar vendo depois a maneira como que a coisa aconteceu. Acontece que ele está dizendo assim, olha, para ser apóstolo, tem que ter tido uma experiência de encontro com Jesus e visto Jesus ressurreto. Então, gente, o título apóstolo não se coloca em qualquer um. Quem lança fundamento da igreja são esses aí. Então, se você encontrar alguém com esse título, eu sou o apóstolo fulano de tal, você vai ter que falar para ele assim, meu irmão, volta um pouquinho lá, dá uma lida lá nos evangelhos, dá uma lida no livro de Atos, dá uma lida nas cartas de Paulo. Que apóstolo tem que conhecer a Bíblia. Mas peraí, Betão, não tinha Bíblia naquela época. Rapaz, você acabou de falar que a carta de Paulo é um dos primeiros livros do Novo Testamento, escrita aproximadamente alguns acreditam que foi escrito em torno de 49 e alguns em torno de 54 depois de Cristo. Se foi em 49, tá? Que é uma versão, uma corrente mais
mais forte, é antes do Concílio de Jerusalém. Por isso, o conteúdo não cita o Concílio de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15. Se for 54, é geralmente em torno do período que ocorreu o Concílio de Jerusalém. 52, 54, segundo alguns historiadores. Mas a grande diferença aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, é para apóstolo. Viu Jesus ressurreto e por ele foi comissionado. Então, se você encontrar alguém que está dizendo aí, sou apóstolo, por favor, não faz aquela cara de... E também não aponta o dedo para o irmão, né? Só ora por ele, abraça, trata com carinho, entendeu? E entenda que algumas pessoas gostam de título. E título, para algumas pessoas, faz muita diferença. Combinado? Apóstolo não era uma palavra comum, que pudesse ser aplicada a qualquer cristão, como a palavra crente, santo, irmão. É um termo especial, reservado aos 12, tá? Portanto, não tem sucessão apostólica. Os apóstolos foram homens chamados diretamente por Jesus. Combinado? Até aqui tudo bem? Todo mundo está me ouvindo? Faz assim uma cena assim, ó. Faz um joinha aí, ó. Ah, legal. Obrigado, irmãos. Então eu vou seguir em frente aqui. Ali no capítulo, no versículo 6, eu vou voltar nos primeiros versículos, mas eu vou ter que dar o preâmbulo primeiro. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo a seguir outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que um anjo do céu pregue o evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, e algumas versões, anátema. Acaso busco agora a aprovação de homens ou de Deus? Estou tentando agradar homens? Se eu estivesse procurando agradar homens, não seria de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem foi ensinado. Pelo contrário, recebi de Jesus por revelação. O que está acontecendo que motivou Paulo a escrever essa carta? Já falamos que Paulo é o autor, já falamos que quem eram os Gálatas, e agora por que ele escreveu uma carta para esse povo, para essa região? Acontece o seguinte, naquele período, só para você entender, ter uma ideia, como eu falei, o povo de Israel veio do cativeiro, a religião judaica está um tanto quanto esfacelada, está um quanto complicada e está difícil. Eles restabelecem o culto, restabelecem as festas, restabelecem a adoração. E a lei é a referência para eles. Acontece que alguns irmãos ali, inclusive surgem algumas seitas no meio dos israelenses. E eles começam a se dividir em seitas, muito parecido com a igreja cristã atual. E alguns grupos, e dentre eles, tinha alguns grupos são muito conhecidos, como os fariseus, tá? Aliás, os fariseus são os mais influentes, que os escribas, que Jesus cita, é muito conhecido. Tinham outros grupos, tá? Mas nesse período, quando Paulo fez a sua viagem missionária, anunciou o evangelho, já tinha em Jerusalém, já tinha pelas regiões onde o evangelho havia sido pregado, alguns grupos que faziam o seguinte: olha, se você aceitou Jesus, tudo bem, legal, joia, maravilhoso. Realmente, as escrituras já diziam que isso ia acontecer, a palavra é muito clara, a Bíblia, o que nós temos de referência, está comprovando realmente que Jesus é o Cristo, é o Messias. Só que tem uma coisa, a gente vai ter que continuar seguindo a lei. O que era a lei judaica? Era a referência em termos de vida para eles. Era a única referência que eles tinham depois que ficaram cativos, porque o templo foi destruído e só depois, com Esdras e Neemias, é que é reconstruído. Foram 70 anos sem templo.
sem lugar para adoração, sem se reunir. Voltam. A lei, a referência que eles tinham, é a mesma referência que nós temos, que é o escrito bíblico, que é, inclusive, o que o pastor Grava pregou alguns domingos atrás, que foi encontrado, que foi corroborado pela arqueologia, e foi encontrado aqueles vasos na descoberta do Mar Morto. Era a referência que eles tinham. O culto estava pautado naquilo. Só que a lei, Paulo vai explicar para eles, que a lei tem um objetivo muito claro. A lei aponta para Jesus. A lei tem o propósito de mostrar o pecado. A lei tem o propósito de mostrar que o homem como está separado de Deus. A lei tem essa função e ela é muito clara nesse aspecto. Através da lei, você não tem salvação. A salvação vai acontecer pela graça. Tem alguém querendo entrar aqui e eu perdi. Espero que ela continue. Ah, peraí, está aqui, ó. Irmãos, me perdoem, os irmãos, porque eu não vi a mensagem aqui para que as pessoas pudessem entrar. Agora eu deixei ela aqui aberta, como eu fechei o chat também, o cara é nosso cego, tem que ter paciência com ele. Está aprendendo esse negócio de informática. Então, agora tá, o pessoal que está chegando, muito obrigado pela paciência, pela bondade de vocês. Eu vou continuar daqui. Continuando. O motivo que levou ele a escrever aos Gálatas foi simplesmente, tá? E lógico, muito objetivamente, para fazer-nos compreender que a graça de Deus implica na não permanência debaixo da lei. E é por isso que tem duas palavras que eu gostaria de deixar muito, que vocês guardassem, que é monergismo versus sinergismo. O que é monergismo? Monergismo é quando você... monergismo quer dizer sozinho, de mono, vem de mono, de sozinho, único. Ou seja, somente Deus pode nos fazer reconciliar com Ele. Somente através de Jesus. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir, como dizia aquele antigo hino. Não tem salvação fora de Jesus. E não há nada que você possa fazer que não seja depender dele. E o sinergismo? Sinergia, vem de sinergia. Lembra de sinergia? O que é sinergia? Eu levanto 25 quilos com facilidade. Você levanta 25 quilos com facilidade. Se duas pessoas juntas conseguem levantar 75 quilos. Isso é sinergia. É trabalhar junto. É fazer junto. Gente, nós temos uma grande dificuldade porque nós temos no Brasil uma cultura católica, apostólica, romana, na qual você colabora para com a sua salvação, através de obras, através de coisas que você possa fazer. E algumas pessoas acreditam que, para ser salvo, elas têm que fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, gente, é aceitar Jesus. Então, se você costuma seguir alguns padres, tem alguns padres que têm umas mensagens muito bonitas. Eu, inclusive, até já compartilhei algumas delas. Tome cuidado, porque eles acreditam que você precisa fazer alguma coisa para chegar à salvação. Os judeus, os judaizantes daquele período, também acreditavam nisso. E eles impunham para os novos convertidos isso. Lógico que aqui no Brasil, esse conceito, lembra, vocês já viram falar aquele texto de São Judas Tadeu, 14:32? Faz por ti que eu te ajudarei? É bem conhecido, né? E é muito comum. Só que isso é uma tremenda uma mentira. Da mesma maneira que isso é uma tremenda uma mentira, é uma mentira que os judaizantes estão fazendo com o povo de Israel. Não só com o povo de Israel, como o povo da Galácia, lá em cima, e com o povo de toda aquela região, estavam sendo enganados. E esse engano e essa mentira vai se espalhando. E alguns começam a acreditar nesse negócio. E algumas pessoas, inclusive, hoje em dia, acreditam que tem que fazer alguma coisa. E vivem debaixo da lei. Vou dar um exemplinho básico.
Nessa ocasião, eu estava... Já tem um certo tempo, que agora é proibido, né? Aliás, hoje nem dá para mais fazer isso. Estava voltando de São Paulo e Deus falou comigo, fala. E eu comecei a falar de Jesus. E as pessoas pararam para ouvir. Dentro do trem, o doido, eu, falando de Jesus. E algumas pessoas, inclusive, naquele dia, pararam para ouvir aquela mensagem. Meus irmãos, eu não sei qual é o fruto disso, só a eternidade vai me dizer. Ocorre o seguinte, quando eu desci do trem, desceu um cara junto comigo. E ele começou a me fazer uma série de perguntas. Eu parei para conversar com ele, ali na porta da estação, e certa ocasião ele chegou para mim assim e perguntou, escuta, mas você, batista, vocês guardam o sábado? E eu falei para ele, guardar o sábado? Claro! Porque me diz que os batistas não guardam o sábado. Eu falei, meu querido, você está completamente enganado com relação aos batistas. Os batistas guardam o sábado, domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, e a sexta. Guardam todos os dias, porque todos os dias são do Senhor. A gente só não está mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo do período da graça. Ele virou com aquela cara de... Sabe? Quando uma pessoa faz aquela cara... Cara, nunca tinha ouvido isso? O que está acontecendo? Paulo está mostrando que o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 5, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Tem uma série de coisas que as pessoas tentam colocar que anulam a cruz de Cristo. Se você fizer isso, você tem que fazer isso. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tive meus momentos de colocar regras para mim que eu achava que eram mais importantes do que a comunhão com Deus. E outra, para você ter uma ideia, eu me lembro de ocasiões em que as pessoas não estavam todos na reunião ou as pessoas não vinham ao culto. Aliás, é uma dificuldade. Algumas pessoas têm dificuldades para ir à igreja. E eu achava isso um absurdo. Como é que a pessoa não vai para o culto? Conseguiu? Eu mandei para você. Mas você está conseguindo assistir? Aqui, meu querido. Meu computador. Você está participando. Eu só vou pedir a gentileza. E se não for pergunta, por gentileza, mute o seu microfone. Tá ok? O som sai. Senão o som vai estar saindo para todo mundo. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem aí? Então tá bom. Seguimos em frente aqui, então. Continuando. O que estava acontecendo ali? Os judaizantes estavam com essa dificuldade. Lógico. O motivo que levou Paulo a escrever aos Gálatas foi fazê-los compreender que a graça de Deus, olha só, implica a não permanência sobre a lei. Paulo não cita o Concílio de Jerusalém, como eu já falei para vocês. Ele está falando aqui desse período, ensinando aos Gálatas como é que o negócio tem que ser. Versículo 6. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo a seguirem outro evangelho. Esse outro evangelho aqui, ele usa ele faz aqui um trocadilho. Na verdade, ele está sendo, como é que é a palavra? Irônico. Ele usa de ironia para falar com os Gálatas. O grego tem essa permissão, porque para o grego, tá? Nós temos outro, que é allos, e nós temos héteros. Allos, tá? É quando, por exemplo, quando Jesus está falando lá para os discípulos, e eu vos enviarei um outro consolador. Allos. É igual, é da mesma essência, tem o mesmo formato, é bem parecido, é assim, é igual, mas não é o mesmo, é outro, é allos. E ele usa também aqui, onde foi traduzido não é o evangelho, ele usa héteros. Então, ele faz esse trocadilho com palavras, e também não só o trocadilho, mas ele está sendo irônico. Eu estou me admirando de vocês, em algumas traduções, eu estou boquiaberto na linguagem de hoje, eu estou impressionado. Como é que vocês, tendo o conhecimento que têm, com o que eu já expliquei para vocês, estão abandonando, e, gente, esse abandonando aqui é muito mais além
do que simplesmente associarem a uma nova informação. Aliás, a gente viveu aqui um período, há um tempo atrás, que um monte de informação equivocada, trocada, heresia, passou pelo meio da igreja. E tudo quanto era novidade, entrava na igreja. Quando é que a novidade entra na igreja e o pessoal não consegue combater? Porque quando o pessoal está faltando Bíblia. Quando a leitura da Bíblia está complicada, está difícil, claudicante. Quando o ensino da Bíblia é pequeno. Graças a Deus, a nossa igreja tem buscado trabalhar a questão do ensino, tem buscado que os irmãos busquem o conhecimento, busquem na palavra. Pastor Grava, pastor Itamir, pastor Abner, pastor Samuel. Aliás, todos os pastores da igreja têm essa visão de trazer a palavra, de trazer ao conhecimento da palavra e fazer com que as pessoas tenham o conhecimento da palavra. A ideia é essa. E Paulo aqui, ele vai dizendo o seguinte, olha, eu estou admirado que vocês estão deixando, trocando por outro que não é evangélico, que é mentira, que é falso. E outra coisa que é muito legal aqui, que além de hétero, também de alos, ele usa duas palavrinhas aqui. Ocorre que algumas pessoas estão perturbando. Esse perturbando aqui é terassontes, que é sacudindo, agitando. São os agitadores. Estão agitando o pessoal aí para deixar o evangelho. E ele também querendo perverter, esse perverter, tá? Ele usa um outro termo grego, que é o metástres, tá? Que é invertendo a verdade do evangelho. Ou seja, está fazendo que você está indo na direção, você mude e vai em outra direção. Esse pervertendo tem essa força. Esse trecho que Paulo fala isso logo no início da carta, é justamente para alertar o leitor perceber, ele usa dessa ironia e usa essas palavras com força, para eles entenderem, opa! E é por isso que essa carta, inclusive, tá? É John Stott, que diz que esse trecho da carta de Paulo é semelhante a um espadachim com a espada desembainhada, lutando para defender uma visão, uma ideia. O John Stott escreve de uma maneira muito bonita sobre isso, eu achei muito legal a colocação dele, e pela força que tem nas palavras. Ou seja, até aqui tem muita informação, e lógico, eu quero mostrar para vocês a riqueza que tem, da mesma maneira que a língua portuguesa é uma riqueza tremenda, em termos de conteúdo, em termos de arranjos, inclusive, as nossas leis passam a ter uma série de interpretações. O grego também tem essa qualidade, que as palavras têm, elas trazem conteúdo em si mesma. Lógico que o propósito aqui não é estudar o grego, é apenas salientar, para você entender que, como eu disse, que ele faz um preâmbulo no início da carta, como se fosse um prefácio, para que o conteúdo já pudesse ser assimilado. É lógico que também isso é uma outra questão didática, tá? Que Paulo utiliza. Para quê? Quando o cara começa a ler a carta, ele já sabe do que vai se tratar, e ele já vai formando o pensamento. Também outra informação interessante é que, devido ao conteúdo dessa carta, que é considerada uma das primeiras cartas do cânon cristão, uma das primeiras cartas, um dos primeiros livros a ser escrito, foi também uma carta circular. Ou seja, é uma carta curta, rápida, que traz o ensino e que faz com que as pessoas que estão lendo a carta tenham um entendimento do que está acontecendo, da situação, do todo, e quando lerem o restante, tenham a compreensão e possam assimilar o conteúdo. Gente, como eu disse para vocês, o judaísmo, aqui, ele é um judaísmo que, inclusive, esfacelado, complicado. Tá? Quando eu digo complicado, esfacelado, eu quero dizer que ele sofreu influência helênica, que ele sofre influência de outras religiões. Vejam que eles ficaram um bom tempo sem a reunião, sem a transmissão da palavra.
Então, eles têm uma séria influência, inclusive, tá? Alguns estudiosos que falam que quando Jesus faz aquela parábola de que o homem construiu a sua casa sobre areia, quando ele fala areia, dá a entender que é o judaísmo desse período, que ele não era sólido. E como ele não era sólido, e como ele não era consistente, ele tinha lá suas ramificações. E o fato de ter ramificações, ele é agente influenciador agora no cristianismo, que não era chamado de cristianismo. Quando, como diz o livro de Atos, só depois, lá da metade do livro de Atos, é que os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos. O cristianismo, até então, ele é tido como que um dos ramos do judaísmo, como uma ramificação. Então, a influência que acontece nesses grupos judaizantes, nos vários grupos que existiam na região, e o cristianismo é considerado por muito tempo como apenas um grupo. Por isso, os judeus, os judaizantes, no caso, os fariseus, fazem questão de serem influentes e se posicionar dentro desses grupos. E eles tinham trânsito dentro desses grupos. Continuando. Desculpe pelo tempo, mas vai dar tempo. Paulo esclarece que a função... eu peguei um trecho do Hernandes Dias Lopes, que também tem um livro muito legal sobre Gálatas, que seria interessante se você puder depois fazer parte da sua colocação. Ele é um pastor presbiteriano, um teólogo, que inclusive está pregando, inclusive estava pregando hoje de manhã. A função da lei não é de levar o homem ao céu, mas conduzi-lo ao Salvador. A lei não está em oposição ao Evangelho. Só aqueles que se sentem condenados pela lei é que buscam as boas novas do Evangelho. O legalismo é um caldo mortífero, um veneno extremamente perigoso. Aqueles que se rendem aos seus encantos e aplaudem suas glórias, e aplaudem a si mesmo, gloriam-se na carne. A função da lei, como eu já disse, não era levar o homem ao céu, mas conduzi-lo ao Salvador, conduzi-lo para Jesus. O propósito da lei é apontar para Jesus, que é a redenção, que é a salvação. Legalismo. O que é legalismo? É quando o legalista é aquele que confere a lei o tempo todo. Como é que é esse negócio de conferir a lei? Para vocês terem uma ideia, no período de Jesus, a lei dominava Jerusalém. E a lei dominar Jerusalém era algo assim, ó. O que diz a lei? No sábado você não pode fazer nenhum trabalho. O que é trabalho? Trabalho é tudo aquilo que você faz e você gasta energia. Então, o que pode ser não considerado trabalho? Não é considerado trabalho quando você come. Ou seja, no sábado, não podia se levantar peso maior que de uma pera. Passou do peso de uma pera, é trabalho, pecou. Era complicado viver naqueles dias. Outra coisa. Peraí, e caminhar é trabalho? Depende. Se eu for caminhar para fazer compra, fazer mercado, eu estou trabalhando. Então, estava estabelecido que você não podia dar uma... Olha para você ver como a coisa caminhava. As pessoas não podiam caminhar mais passos do que dos portões de Jerusalém até o templo. Eles tinham a quantidade de passos que a pessoa dava por dia, e se ela desse uma quantidade maior de passos do que isso, estava em pecado, pecou, quebrou a lei. O legalismo que era imposto aos crentes daquela época era um negócio horroroso. É lógico, nós sabemos disso. Ninguém conseguia viver debaixo da lei. Porque o que a lei está apontando? Para Jesus, para a graça. E o mais legal ainda é que quando Jesus chega assim para todo mundo e fala assim, ô escribas, ô pessoal fariseu, seguinte, vocês já entenderam qual é o meu propósito aqui, né? Então eu vou dizer para vocês, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Opa, como é que é esse negócio?
Gente, se alguém bater na tua face direita, oferece a esquerda. Gente, debaixo, na carne velha. Se o cara bater na direita, você fecha a mão e devolve com um murro. Debaixo da graça, no controle do Espírito, debaixo do Espírito Santo. Deus te ama, tem um propósito na tua vida. Se eu estou sofrendo isso, é por Cristo. E você vai entender que o amor dele pode mudar a sua vida e suas atitudes. Controlado, dirigido pelo Espírito Santo. Lógico que nós vamos ver isso lá depois em Gálatas, depois quando a gente passar pelo capítulo 5, e lógico, eu vou lembrar, né? Lembra de Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito? Vamos passar por tudo isso. Mas é muito importante que você entenda que o legalismo, essas medidas que eram colocadas para o povo, que mediam, que controlavam, que prendiam o povo, eram as situações na qual queriam trazer, inclusive, para os Gálatas, e não só para os Gálatas. Tanto que, lá no capítulo 15, tem o Concílio de Jerusalém, que ajuda para tratar essa questão. Ela é tratada, quando você pega 14, 15 e 16 do livro de Atos, você vai entender o que está acontecendo, a situação que está ocorrendo ali. Mas nós vamos trabalhar isso depois. Continuando. E ele coloca ainda, mas ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho no original, diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. O evangelho original, autêntico, as boas novas da salvação, que Cristo veio para esvaziar a lei, não esvaziar a lei, para que você possa andar acima da lei, pela graça. Ele te alcança, ele te resgata, ele paga a dívida que é contra nós. A dívida que a lei mostrou, a dívida que a lei revela, a dívida que era contra nós, a cédula que era contra nós foi pregada na cruz. Pode dizer amém aí, irmão. Ah, eu não combinei, né? Então, quando eu falar, vou de novo, agora a gente combina aqui, tá? Quando eu falar, a cédula que era pregada contra nós foi pregada na cruz, você diz amém aí, combinado? Então, aquela cédula que era contra nós, pregou na cruz. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, quer dizer que estão acompanhando. Até aqui, gente, estão acompanhando aí? Ele morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Ele escreve para os Coríntios. A morte de Jesus não foi primordialmente demonstração de amor, mas exemplo de... E olha que legal. Sim, sacrifício pelo pecado. Essa é a palavra de John Stott, eu achei muito legal. Sacrifício pelo pecado. O que a lei apontava, o que a lei mostrava, o que a lei está mostrando, que nós estamos debaixo do pecado, debaixo da condenação. O sacrifício dele apaga. O sacrifício dele elimina. Os judaizantes estão dizendo, não, peraí, não é só isso não, cara. Você aceitou? Agora você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer isso mais, e tal. E, inclusive, circuncisão. Ah, pessoal, vou falar sobre isso. Agora, acaso busco eu agora a aprovação de homens? Ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se ainda estiver procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi do Senhor Jesus por revelação. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Paulo, ele escreve, nós vamos falar daqui a pouco, depois que ele encontrou com Jesus, ele foi para o Seminário Teológico Batista Senhor Jesus Salvador. Ele ficou 3 anos se preparando. O que ele foi fazer lá? Para mim, ele foi pegar a lei, consultar, fazer aquela consulta. Só que ele está dizendo agora para os Gálatas, no versículo 10. Eu não estou buscando a aprovação de homens. Eu não estou tentando convencer homens.
Porque eu já sei quem eu sou. Eu já sei quem é que está me enviando. E não vou procurar agradar homens. Procurar agradar homens é um negócio complicadíssimo. Procurar agradar alguns irmãos é um negócio mais complicado ainda. Tá? Não tenta agradar. Vai pela Bíblia. Vai pela palavra. E o mais legal ainda, não é de origem humana. Não é de conceito humano. Eu recebi foi de Jesus. Ele que me revelou. Ele que falou comigo. Ele que me deu a palavra. É isso que eu estou pregando. É isso que eu estou anunciando. É isso que eu estou escrevendo para vocês agora. Presta atenção, Gálatas. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Esse meu procedimento, tem uma palavrinha no grego que ele usa, que é anastrofen. Ou seja, é a minha forma de viver. Vocês já conhecem. É o meu jeitão, como é que eu vivo, como é que eu sou, como as pessoas me conhecem, como é que eu fui, que todo mundo fala que eu sou. Tanto, inclusive, o pessoal tem medo dele, porque sabe que ele era muito zeloso, cuidadoso. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou à graça. Aí você vai falar assim, Betão, esse Deus me separou aí, vai lembrar Calvino. Quando lhe agradou revelar seu filho a mim para que anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Ou seja, foi Deus que me mandou. Chamado de Paulo. Aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Ele fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Paulo seguiu. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Paulo entendeu isso aí e passou a servir, passou a seguir, passou a praticar. A pessoa já saiu anunciando, continuou anunciando, pregando o evangelho e pregando o evangelho que foi recebido de Jesus. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco, depois de 3 anos. Como eu falei para vocês que Paulo foi para o seminário. Seminário Jesus Cristo, Senhor da sua vida. Ele foi 3 anos ali, gente. Parou. Vou pensar. Quando você lê o livro de Atos, a impressão que dá é que o negócio está acontecendo tudo de uma vez só. Não. Períodos ali. E é nessa aí que você percebe que tem um período grande. Tudo aconteceu, lógico, tem um período grande. Nós estamos escrevendo Atos, aliás. Atos dos Apóstolos não encerrou. Eu e você estamos escrevendo Atos dos Apóstolos. A grande diferença é que tem muita gente ainda que não percebeu isso. Então, nesse período, o que Paulo faz? Espera aí, eu não vou subir para Jerusalém, não. Espera aí, eu vou dar um tempo aqui. E nesse tempo, tá? Aqui eu estou inferindo. Aí depois ele vai dizer, o Betão falou que o Paulo fez o seminário, ele fez a faculdade teológica. Não, gente, não é, quer dizer, lógico, no sentido de que é um tempo que Paulo escreve, que ele declara que 3 anos depois ele foi para Jerusalém. Aí ele sobe para conhecer Pedro pessoalmente, teve com ele 15 dias, e nesse período, conhece Pedro, tem ali, não viu nenhum dos apóstolos, porque estava todo mundo pregando o evangelho pelo resto do mundo lá. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo, diante de Jesus e não minto. Afirmo diante de Deus. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, ele já tinha o conhecimento, ele já conhecia a lei, aceitou Jesus, ele era perseguidor da igreja, era o cara que tinha ordem, ele estava indo lá para Damasco buscar cartas para poder... Um minuto só que tem que tomar água. E, aliás, eu tenho que franquear a palavra para vocês. Vou usar mais 2 minutos só para concluir e depois eu passo a palavra para vocês. Ele sobe e aí ele vai ter um encontro com os discípulos. Detalhe interessante. A seguir foi para as regiões da Síria e Cilícia e não era pessoalmente conhecido pelas igrejas.
da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé a outros porque outros procuram destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. A conclusão eu passo depois, eu tenho que franquear a palavra para vocês. Essa aula é interativa, e você pode participar, e esse é o momento. Temos 15 minutos para ouvir os comentários, alguém que queira acrescentar, eu peço que você seja sucinto, eu não vi quantas pessoas estão na sala, vou descobrir agora. Uau, graças a Deus. Que bênção. Marilícia, olha aí, tá vendo? Olha, Sandra, bênção ver vocês, gente. Tem gente que eu não conheço de nome, mas já vi na igreja algumas vezes. É uma bênção estar com vocês. Deus abençoe. Espero que até aqui a minha objetividade tenha atingido o alvo, que é trazer as informações iniciais do capítulo 1, e eu quero agora ouvir as dúvidas que vocês têm. Graças a Deus.